Sem Censura Pará. Apoio Cultural Gazeta Mercantil. Vamos comentar agora com José Luiz, papiloscopista. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde. Está acontecendo em Belém o Encontro Norte de Papiloscopia. É. É isso? Isso. Conte pra gente o que vocês estão discutindo mais especificamente. Tem algum assunto mais em questão agora? Na verdade, esse encontro é da iniciativa da ASPEPA, né? Da Associação dos Papiloscopistas do Estado do Pará, com uma brilhante ideia da sua presidente, né, da Almira Lemos, que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Norte, de sensibilização dos profissionais dessa área, porque o que está acontecendo no Brasil é um grande movimento em cima da papiloscopia. E se nós observarmos bem, até na Bíblia já dizia sobre a papiloscopia. Né? Lá em Jó 37:7, Deus diz que vai selar a mão dos homens para que suas obras sejam reconhecidas. Então ele já coloca que na ponta dos dedos do ser humano está ali a identificação humana. E muito se fala, muito se comenta, clones, DNA, mas nada mais fácil do que a identificação humana através da impressão digital. Então esse encontro realizado aqui na imprensa, onde está sendo debatido os rumos, as tecnologias, a ciência da papiloscopia, que é uma ciência exata. Onde você encontra a impressão digital, você jamais vai dizer que aquela impressão é de outra pessoa. Por quê? Porque é única. Por que a papiloscopia pode garantir, por exemplo, que a minha impressão não é a mesma que a da Dani ou dele? Por quê? Olha, para você ter uma noção, até hoje, nosso arquivo lá em Brasília, eu sou policial de Brasília, nós temos hoje na faixa de quase 3 milhões de pessoas identificadas, partindo da pressuposição que cada pessoa tenha 10 dedos, algumas têm 9, mas muitas têm 10. Então você multiplica isso e não há na história da papiloscopia uma impressão digital igual. Nem univitelino, nem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, há uma impressão digital igual. Nem clones, porque o DNA vai ser igual, mas a impressão digital não. Outra coisa que eu posso afirmar para você, a impressão digital, 9 meses antes do feto ser constituído, 9 meses antes, quer dizer, começou a constituição, começou a formação do feto, é a primeira coisa que se forma e ela vai ser a última, e vai ser a última que vai se deteriorar. Um cadáver em alto estado de putrefação, enterrado, você pode procurar depois de 1 mês, meio, 2 meses, eu não sei precisamente, mas a impressão digital vai ser a última que vai sumir. Outra coisa, a impressão digital é diferente na ponta dos dedos da mão e dos pés. A plantar, o solar do pé, a parte solar, existe impressão digital também. Então hoje a impressão digital está muito difundida. E nós queremos sensibilizar as autoridades pela situação que se encontra, os estudos de identificação, sensibilizar os nossos políticos, que esse ano é um ano político e as pessoas têm que procurar nos ajudar. Porque hoje em dia não basta mais aquilo que eu falei no início do programa, você ir lá e bater. Não, é muito mais fácil você achar uma impressão digital e falar, olha, a impressão digital dessa pessoa estava no local do crime. Acabou. O que a impressão digital dela estava fazendo no local que ela não tem acesso? Então, o juiz, você vê, hoje em dia, os juízes das varas criminais, a impressão digital é uma prova inquestionável, é a rainha das provas. Então, aqui no Norte, a gente está tentando sensibilizar pelos equipamentos, a falta de equipamento. Hoje já existe um projeto de lei que a gente está tentando levar todo o Brasil a 3º grau, para valorizar o profissional. E esse projeto de lei está sendo apresentado nessa Câmara Legislativa através do deputado Ivanildo Alves e Luiz Cunha. Então, a gente quer o apoio e estamos tentando sensibilizar o Brasil inteiro. Já, Luiz, deixa eu só, antes de eu te fazer uma outra pergunta, você falou que está a discussão, enquanto acontecendo na imprensa, vamos esclarecer que é no auditório da imprensa oficial do Estado, aqui na Travessa do Chaco, senão as pessoas não vão entender muito. Ok. Tá, eu queria te perguntar, tem uma subdivisão dentro da papiloscopia? Existe a impressão digital, a quiroscópica, né, que é da palma da mão, a podoscópica, que é a impressão digital plantar do pé, né? Hoje já existe o retrato falado, que faz parte da gente, que é fantástico. Hoje em dia vocês veem aquele retrato bonito, através desse retrato foi encontrado humilhante, feito por nós. Um trabalho maravilhoso que hoje vamos até ressaltar. O Pará está desenvolvendo um trabalho de retrato falado maravilhoso. Seus profissionais de retrato falado são de altíssimo nível, frequentar cursos na Polícia Federal, dando curso em outros estados.
Então, o que eu quero passar para os nossos representantes, nossos governantes, é para olhar, a papiloscopia vai fazer 100 anos de papiloscopia. E esses 100 anos, a gente tem que muito comemorar. Então, nós devemos expandir isso, mostrar, o nosso colega, que é empresário, sabe da importância no local de furto, quando um perito chega lá e consegue levantar uma impressão digital e determinar, e esse material ser depois reencontrado através de uma impressão digital que foi deixada naquele local de crime. Para vocês trabalharem, vocês precisam do quê, Zé Luiz? Que tipo de equipamento, estrutura é preciso que um profissional da sua área precise para exercer? Olha, hoje em dia a papiloscopia está muito avançada. Nós estamos discutindo aqui o sistema WAFES. O que é o sistema WAFES? Vai até parecer ficção, mas existe. O que falta é vontade política. Vontade política para investir na segurança pública. E isso eu bato lá em Brasília, bato nos estados, estivemos no Espírito Santo. Porque é o seguinte, não adianta, gente, política é muito bonito, dá voto, mas se você não investir, treinar, capacitar o profissional, não adianta. Nós estamos discutindo o sistema WAFES. O que é o sistema WAFES? Você vai cadastrar todas as pessoas com as impressões digitais num banco de dados. E você, em 15 segundos, através de um toque de dedo, eu vou localizar essa impressão digital onde é que ela estiver, interligada no Brasil inteiro, digitalmente. Como que é feito hoje? Você tem um arquivo de não sei quantos milhões de impressão digital, e nós temos uma lupinha, estilo Sherlock Holmes, que você sai olhando uma por uma. Acreditem, uma por uma. Esses arquivos das impressões estão todos digitalizados, quer dizer, eles estão circulando, compartilhados? Digitalizado em um pedacinho de papel, arquivado num fichariozinho de madeira. Bem diferente desses filmes que a gente vê aí lá. É o que eu digo. FBI. Aí vocês falam assim, e é caro um equipamento desse? Não é caro. Não é caro. Se nós observarmos que lá em Brasília eu consigo fazer na faixa de 30, 40 perícias por mês, e com um programa desse, o processo criminal, eu vou começar a fazer 400, 500, 600 por dia. A pesquisa, não sei se vocês conseguem acompanhar, a impressão digital foi assaltado, roubado o BRB, onde foi levar todas as joias do Juscelino Kubitschek, que estava em Brasília. O humilhante saiu de São Paulo, foi lá, assaltou. São Paulo não conseguiu identificar. Brasília levantou as impressões digitais, foi no estado de São Paulo e prendeu o pessoal. Então, a papiloscopia é muito bonita. A margem de erro, assim, de... Zero. É exata. É exata. Eu não vou dizer, essa aqui é a impressão do Charles. Se eu falar que essa é a impressão do Charles, você pode ter certeza que Só essa se não quiser, né? Não tem. Só pra você ter uma noção, Charles. O que acontece? Se eu localizar sua impressão digital hoje, o juiz não vai liberar. Você está preso, cara. É que é bom ficar sabendo, né? Porque... Mas eu acho que tem um ponto aí que você não falou, que eu perguntei. Esses arquivos de impressões digitais, eles estão digitalizados e esses arquivos são compartilhados? Não. Por exemplo, você tem uma impressão aqui, a pessoa não é de Brasília, né? Não é do Rio Grande do Sul e está circulando não sei para onde. Como é que você vai fazer para localizar esse? É isso nossa briga. Por quê? Com o sistema WAFES vai estar interligado o Brasil inteiro. Uma pessoa sai de Brasília e vai para São Paulo. Nós não temos condições, Brasília já está começando a se informatizar, alguns estados também. Nós não temos condição de acessar o arquivo de São Paulo. E São Paulo não tem condição de acessar o nosso arquivo. Então, em rede, sistema de rede, de informatização através do sistema WAFES, aí sim, eu vou jogar a impressão digital de uma pessoa aqui, lá, eles vão conseguir pesquisar. Está tudo no nosso banco de dados. Então, a impressão digital é muito bonita. Se eu fosse falar aqui, ainda ia ficar muito apaixonada pela profissão. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. A tecnologia, ela pode ocupar na papiloscopia um lugar do profissional, como acontece em algumas profissões? Eu vou responder mais uma vez. Não. Por quê? Porque ela vai ser um instrumento que vai auxiliar o perito papiloscopista. A papiloscopia, ela é muito... porque precisa do perito papiloscopista na hora de coletar uma impressão digital. Tem que saber ser bem coletada. Não adianta você ter equipamentos muito bons. É o que eu falo, o computador está aí. Vai ocupar o lugar? Não vai. Ele vai auxiliar. Vai ajudar o tempo. Né? Mas até agora, né? Pelo menos até agora. Não, mas pode ter certeza que não vai. Não vai, a gente precisa dos peritos.
de autismo, porque a papiloscopia ainda tem a perícia necro, que nós fazemos identificação dos cadáveres, que eu comecei a colocar. Nenhum cadáver hoje em Brasília é enterrado sem identificação civil. Por quê? Porque eu posso estar enterrando uma pessoa que sofreu um crime, enterrando uma pessoa por outra. Muitas pessoas cadáveres são encontrados em estado de putrefação avançada por um crime e ninguém procura. Através da impressão digital eu consigo levantar quem é essa pessoa e dar um fim digno para ela. Então, além da papiloscopia ser uma ciência, nós também fazemos um lado social importantíssimo para o Estado. E o Estado tem que começar a visualizar isso. Por isso esse encontro aqui, que está sendo de altíssimo nível. As pessoas que quiserem conhecer mais, venham ao encontro hoje, venham participar com a gente. Os nossos colegas políticos, venham participar. José Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. A produção está me lembrando que uma TV noticiou que crianças lá no Ceará que trabalhavam colhendo laranja teriam perdido a impressão digital. Isso é possível? Olha, ela não perdeu. Ela, através do manuseio de equipamento, por exemplo, a pessoa que trabalha com operário, mexe com muita superfície áspera, então há um desgaste. E não muda, tá? É imutável a impressão digital. Se ela isolar a ponta dos dedos com um esparadrapo, em 2, 3 dias, a impressão digital vai ressurgir. Então, claro, ela não perdeu. Ela simplesmente houve um desgaste daquela impressão digital naquele momento, que com certeza vai surgir a mesma impressão digital. Eu coletando hoje, por exemplo, em Brasília tem uma deputada que fez um projeto de lei maravilhoso, que eu acho que devia ser seguido, a identificação de criança. Vocês imaginam só, tráfico de criança. Eu coleto a impressão digital de uma criança hoje, Joãozinho, 5 anos. Essa criança é levada para fora do país. E daqui 10, 15 anos eu encontro essa criança. Essa criança é o Joãozinho? Vamos olhar na ficha da criança que foi coletada quando ela tinha 5 anos. Está lá, é o Joãozinho. Vamos devolver o Joãozinho para sua família e tal. Entendeu? Então o trabalho da papiloscopia é um trabalho muito bonito e muito amplo. O que falta é investimento. Agora, José Luiz, assim, você estava falando de uma forma super apaixonada. Isso é legal quando a gente conversa com alguém, assim, quando tem, né, identificação, paixão, que você fala, que era o caso do Dr. Sérgio, seu caso aí. Mas, assim, quando você falou da pele, você deu uma ideia de um detalhe do organismo, assim, como que ela vai se formando desde o momento que está ainda no ventre e vai evoluindo até a morte, assim. Como é que é isso? Como é que ela vai adquirindo, por exemplo, se à medida que a gente vai amadurecendo e vai marcando essa pele com vários passagens da nossa vida, isso não vai transformando essa identificação? Sim, como é que é isso? O contato com o ambiente modifica, coloca alguns detalhes. Por exemplo, você não consegue enxergar, mas você pegou um copo com chá quente, uma xícara com chá quente, e queimou a ponta dos dedos. A gente não consegue observar aquela cicatriz que ficou ali na ponta do dedo. A olho nu você não consegue observar. Mas aí vem a função do perito. De conseguir levantar, através daquela impressão digital, que foi danificada, fazer uma restituição e identificar que aquela instituição... Porque os pontos básicos não vão mudar. É imutável, não muda. Então, você vai conseguir... de repente... Tem um corte, uma cicatriz. Não tinha isso há 30 anos atrás, mas tem. Isso acontece na planta do pé também? Todos os locais. Só que a formação básica não muda. Mas o desgaste do pé é muito maior do que, por exemplo, Bem mais, né? Não, mas por isso que eu estou falando. Hoje a papiloscopia é feita, a identificação criminal, através das pontas dos dedos. Em Brasília, nós fizemos o primeiro laudo podoscópico, humilhante, subiu, pular o muro, e no muro ele não conseguiu deixar a impressão digital, mas ele deixou a plantar em cima de um banco. Foi o primeiro laudo latino-americano de podoscópio, levantado por um colega nosso. E a gente tinha um suspeito, fomos lá, coletamos a impressão digital do pé e comparamos e levantamos o humilhante. Ele está preso por ter deixado o pezinho em cima. Então, carimbou no lugar errado. Carimbou no lugar errado. E foi tocar Achava que não tinha problema, né? A gente vai estar com uma luva na mão, mas esqueceu. Né? Então, eu falo assim, as pessoas falam até que eu sou muito apaixonado, eu realmente sou apaixonado pela minha função, e eu queria que todos fossem, não só na época, eu volto a tocar nessa época política, que o pessoal quer identidade, tá? Não só nessa época é muito importante, mas vamos investir na segurança pública, vamos dar condições para o policial trabalhar, não só da papiloscopia, mas os outros policiais, né?
Érica tem uma pergunta para fazer? Sim, eu queria saber se, por exemplo, o resultado de uma perícia da papiloscopia, ela pode entrar em conflito com outras formas de perícia, numa situação de crime, que se precisa identificar a pessoa e, por exemplo, a papiloscopia, ela vai fazer essa diferença? É ela que dá o resultado, o aval final? Olha, vou explicar. Eu vou dar um exemplo muito do que acontece lá no meu estado, que está sendo copiado e difundido em vários países. Hoje, no local de crime, nós trabalhamos com 3 peritos. Por que 3 peritos? Porque cada perito, como o doutor estava falando, tem a sua especialidade. Então, nós trabalhamos com um perito criminal, um perito papiloscopista e um perito médico-legista. No caso de homicídio. O perito médico-legista vai fazer o trabalho dele, fazer toda a parte de corpo e tudo mais. O perito criminal vai observar o local do crime como um todo e nós, peritos papiloscopistas, vamos fazer o levantamento do crime e vamos tentar levantar as impressões digitais encontradas naquele local. O laudo, cada um é feito o seu laudo. É agregado num laudo só e isso é encaminhado ao juiz. O juiz de posse, ele nunca vai analisar um laudo separado, então ele vai analisar um conjunto de provas que vão ser inquestionáveis. Então, por isso que nós lá estamos trabalhando em conjunto com os peritos criminais e com o médico legista. Então, quando o juiz recebe aquele laudo, que diz lá, nós vamos identificar a pessoa. Porque é o seguinte, o médico legista vai dizer de que aconteceu, de que a pessoa morreu, de que a pessoa... O perito criminal, o objeto, e o perito papiloscopista, quem? Quem praticou. Nós só trabalhamos no Instituto de Identificação, então nós vamos identificar quem sofreu e quem praticou. E depois o conjunto de provas vai formar o processo todo no juiz. A pergunta da Érica, eu até lembrei de uma coisa assim, meio ficção, né? Ficcionista, Hollywood, essas coisas todas. Mas a gente vê, você falou naquela hora, se tiver a tua impressão, até falou para o Charles, está preso, o juiz prende a prova e tal, a rainha das provas. Porque ele andou fazendo alguma coisa. Se botar a luvinha... Olha, eu não vou entrar nessas partes mais técnicas. Não vai ensinar como passar, né? Mas você pode ter certeza que hoje o nível, pra você ter noção... Não, mas deixa eu só complementar, então, o que eu ia te perguntar. É porque eu lembrei do filme Seven, acho que é Seven. Seven? Em que, não sei se foi o Seven, acho que foi o Seven, não tenho certeza. Um dos filmes aí de Hollywood, em que o assassino, na verdade não era Seven, era... Coletor de ossos. Colecionador de ossos. Que o criminoso, ele tirou o dedo. De uma pessoa e usou aquela impressão para despistar a polícia. Por isso que eu acho que tem que ter também um conjunto de provas, uma investigação mais completa, porque usar só o resultado do papiloscopista para incriminar é meio complicado, né? Não, deixa eu explicar. Não é só o resultado do papiloscopista. É toda uma situação, é um contexto geral. Jamais o papiloscopista vai soltar um laudo inconsequente. Pode ter certeza disso. Quando você solta um laudo, nós estamos dizendo que foi encontrado no local de crime uma impressão do fulano de tal. Eu não estou dizendo que ele praticou o crime. Mas às vezes os delegados usam esse laudo de maneira inconsequente, como no filme, por exemplo. Aí eu não vou saber. Mas você estava complementando a resposta pro Charles, sem dar dica pro bandido, né? Pois é, sem dar dica pro bandido, existem vários instrumentos hoje, Charles, várias tecnologias. Mesmo com luvinha. Mesmo com luvinha. E já existe até a impressão, eu vou falar muito pouco, da íris. A íris também tem a sua particularidade. O doutor também é um conhecedor, sabe disso. E ainda tem outras coisas. Existem equipamentos que a gente não consegue detectar, mas o contato de uma pessoa com a outra também deixa muitas impressões para o policial. Tá vendo? Não tá achando que é fácil não despistar, viu? Tome cuidado se você for fazer besteira por aí. Rosilene Costa de Canudos, o papiloscopista faz um curso de retrato falado dentro do Instituto de Identificação? Bem, a nossa formação hoje é na Academia de Polícia, onde nós lá aprendemos todo tipo de perícia, inclusive de retrato falado, que constitui uma carga horária hoje de 620 horas aulas. Ellen Lima, da Cidade Nova, de que maneira o encontro pode ajudar os papiloscopistas do Pará? Bem, eu acho que a grande vitória desse encontro seria uma conscientização de todos os papiloscopistas aqui do Pará, que realmente eles são necessários para a comunidade, para a sociedade do caso do Estado do Pará,
que eles realmente fazem a perícia, são peritos, a consideração da sociedade, a consideração dos políticos e das autoridades policiais em reconhecer o nosso trabalho e começar a utilizar desse trabalho para a benfeitoria, no caso da sociedade. Marcel Freitas da Pedreira, como é feita a regeneração das papilas digitais dos cadáveres em alto grau de degeneração? Bem, aí é um processo extremamente demorado, onde é feita uma hidratação, porque na hora que o cadáver, a tendência da perda de líquido é muito grande, então é feita uma hidratação nessa pele. Essa pele, essa ponta de papila é colocada num produto, e esse produto se regenera. Na verdade, não se regenera, ele facilita a leitura. A ponto da gente poder inverter a pele, porque a impressão digital ela é uma única, da ponta até a quarta, quinta camada, e a gente inverte essa pele, fotografa e faz um estudo dessa pele. Ângelo Ferreira do Bengui, como ficou a papiloscopia depois do exame de DNA? São processos totalmente diferentes. A grande virtude da papiloscopia é que o custo é muito menor. A quantidade de resultados é muito maior. Hoje, para você fazer um exame de DNA, você demanda um investimento altíssimo e você não consegue atender toda a população. O exame de papiloscopia, o custo é irrisório e você atende rapidamente todo tipo de identificação humana. Júlia Santos da Guanabara, como acontece a identificação papiloscópica dos recém-nascidos? Bem, na verdade, o processo de identificação é praticamente o mesmo. O que acontece é que, para o recém-nascido, como ainda não está totalmente definida essa impressão digital, porque ela vai sofrer influência do meio, essa impressão digital tem que ser coletada com um certo cuidado, a ponto que nós possamos ler e os equipamentos modernos hoje possam ler essa impressão digital. Arlene Reis do Outeiro, quero parabenizar a presidente da Associação dos Papiloscopistas do Pará, Almira Lemos, pela iniciativa do encontro. E o Wilton da Silva é uma pergunta para o Dr. Sérgio e para o José Luiz. Eles não poderiam trabalhar em conjunto para melhorar a vida da população carcerária? Wilton da Silva, do Júlia Cefer. Boa pergunta. E aí, eu acho assim, nós já fazemos um trabalho de identificação dentro dos presídios, lá no estado nosso, onde todas as pessoas que entram no presídio são identificadas e após saírem do presídio são identificadas também. O trabalho, eu acho que a parte mais ligada ao lado espiritual, o trabalho social, eu acho que o doutor pode muito bem salientar que lá em Brasília muito tem feito com várias entidades não espíritas ou de outras religiões dentro dos presídios. E isso é importantíssimo para nós, porque há um trabalho além de regeneração do indivíduo, o trabalho espiritual é muito importante. Sem Censura Pará.